A estátua está ainda ali. O decreto ainda está em vigor. Ao toque da trombeta, se vocês não se prostrarem e negarem a sua fé, vocês serão lançados na fornalha ardente. E a resposta dos meninos é: ó rei Nabucodonosor, saibas tu que o nosso Deus é poderoso para nos livrar. Aleluia. Saibas tu que o teu Deus é poderoso para te livrar. Seja qual for a situação que você está vivendo neste momento, não negue a sua fé. Não abandone os princípios do Evangelho, porque o teu Deus é poderoso para te livrar ou não. Olha o que o texto diz. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego: não necessitamos te responder a respeito desse negócio. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode livrar-nos, e Ele nos livrará da tua mão, ó rei. Se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro. Os caras não estavam nem aí se iam morrer, cara. A posição deles era tão firme naquele momento, que eles entendiam o alvo da fé, que era a salvação da alma. Eles não temiam ao homem que podia fazer mal a eles. Eles temiam aquele que mesmo depois de morto, tinha poder para lançar o fogo do inferno. Esse Deus pode descer aqui e nos salvar. Não existe nada nesse mundo que vai me fazer negar a minha fé. Vamos fazer menção da palavra de Deus. Eu tenho uma palavra que permeia o meu coração, e durante a semana, desde que o pastor me comunicou que eu iria ministrar uma palavra, eu sabia o que queria ministrar, o Senhor já tinha colocado no meu coração. A gente apenas busca na Bíblia um texto que condiz com aquilo que o Senhor já está falando. E Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir. Então, a partir de agora, nós iremos ouvir a palavra de Deus. Amém? A palavra que eu quero dividir com vocês se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 11. A gente vai ler o versículo 1 e em seguida o versículo 6. Amém, queridos? Hebreus 11:1 diz que a fé, ora, a fé é a firme certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Agora desça comigo até o versículo 6 do mesmo capítulo 11, que diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Pode tomar o teu assento, querido. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, Pai. O capítulo 11 de Hebreus é conhecido como o Heróis da Fé. Conta a história de homens e mulheres que viveram no tempo passado, homens e mulheres que entregaram a sua vida em nome da fé que eles acreditavam. Alguns foram martirizados, chegando a sucumbir com a própria vida, muitos açoitados, apedrejados, alguns decapitados, mas nenhum deles chegou ao ponto de negar a sua fé. Pessoas como Abel, Enoque, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, todos testificaram de uma fé firme, porque a fé é a firme certeza das coisas que não se veem. Então todas as coisas na nossa vida estão firmadas em fé, quer sejam boas, quer sejam más. Um exemplo disso é: quem aqui tem fé no Inter? Essa é uma fé forte. Aleluia. Tem gente que tem fé em time de futebol, deposita a sua fé. Outros depositam a sua fé no trabalho. É a firme certeza de coisas que não vê, que o galardão é o salário. Estão me entendendo? Mas outros depositam a fé somente no Senhor.
E essa é uma fé que não perece. Então, nos meus estudos do dia a dia, eu comecei a entender que Deus queria comunicar, e eu entendi que existem 3 níveis de fé. Talvez possa haver até mais, ou talvez menos, mas eu cheguei a um número de 3 níveis de fé que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui essa noite. Amém, queridos? O primeiro delas, antes do primeiro nível de fé, eu gostaria de esclarecer não, né? Dividir, repartir com vocês aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, que é Mateus 17:20, que diz que a fé é como um grão de mostarda. E muita gente tem entendido esse texto de que a fé é do tamanho, que a minha fé pode ser pequena. Mas veja bem, querido, que Jesus diz que a fé é como um grão de mostarda. E o que é um grão de mostarda? A menor das sementes, mas que quando lançada à terra, se torna a maior das hortaliças. Quer dizer que quando nós adentramos ao Evangelho, é por causa da nossa fé, que ainda é pequena. Mas aos poucos, com a nossa experiência e a nossa perseverança, a nossa fé ela vai se tornando grande. A ponto de dizer, Jesus diz assim, que vocês teriam poder para dizer a este monte: saia daqui e vá para lá. Amém, queridos? O que pode fazer isso? Somente uma fé grande, não é? Então a nossa fé, ela é como um grão de mostarda, que começa pequena, mas aos poucos ela vai se tornando grande. Amém, queridos? Então são esses os 3 níveis de fé que eu consegui estudar, né, para trazer para nós essa semana. E o primeiro deles que eu quero dividir com vocês, você não precisa abrir a sua Bíblia, só acompanhe comigo, por favor. Está no livro de Josué, no capítulo 6 e no capítulo 7. A Bíblia vai contar 2 histórias aqui paralelas sobre o povo de Israel e sobre o povo de Jericó. A Bíblia diz que quando o povo de Israel estava diante a cidade de Jericó, diante os muros de Jericó, o Senhor Jesus é bom, né? Glória a Deus, era Jesus também. Estava lá junto. Diante da cidade de Jericó, Deus dá uma ordem a Josué, dizendo: quando vocês entrarem na cidade, não tomem nada, arrasem com tudo, porque era normal e era uma lei, se não me engano, eu não posso falar heresia, né, porque eu estou com 2 pastores na minha frente, um já deixava a gente nervoso, 2 agora, mais encabulado. Tem mais algum pastor aqui, irmão? Alguém quer ser ungido? Aleluia. Então a Bíblia diz que quando o povo de Israel estava diante da cidade de Jericó, prestes a derrubar o muro, o Senhor Deus deu uma ordem a Josué, dizendo: não tomem nada da cidade, mas destruam tudo. E esse primeiro nível de fé que eu quero trazer para vocês é sobre a fé que conduz ao plano de salvação. Mas antes eu vou criar um plano de fundo para que vocês entendam. Quando Israel invadiu esta cidade, Deus tinha dado uma ordem a Josué para que ele transmitisse ao povo de que não se levasse nada da cidade, porque era uma lei ou algo estabelecido durante as guerras, que o despojo da guerra podia ser tomado por aqueles que invadiram as cidades. Então os ouros, as pratas, as túnicas, tudo isso era despojos de guerra, que aquele que vencia a guerra levava para si. Mas nessa cidade, na primeira cidade que o povo israelita ia invadir, Deus disse: ó, essa vocês não levem nada, essa tudo vai ser levado ao santuário, vai ficar para Deus e para as ofertas de sacrifício. E quando o povo de Israel adentrou na cidade de Jericó, um homem chamado Acã teve a sua fé abalada. Acã, ao se deparar com uma capa babilônica, alguns ciclos de prata e uma meia barra de ouro, tomou aquilo para si e o escondeu em sua barraca. E a Bíblia diz que todo o povo de Israel pereceu por causa dessa ação de Acã. Mas o que isso tem a ver, irmão Edson, com a fé que conduz a Deus? É que dentro desta mesma cidade havia uma moça chamada Raabe, que pouco antes da cidade ser invadida por Josué e os israelitas,
acolheu os espias enviados por Josué, tomando a sua posição de fé, dizendo: não, eu acredito no Deus que está guiando vocês, eu creio no Deus que vocês estão servindo e quero fazer parte desse reino de vocês. E no dia que Israel atacou a cidade de Jericó, a Bíblia diz que todos morreram ao fio de espada, menos a meretriz Raabe, que hoje é prostituta, menos a prostituta Raabe, que tomou uma decisão. E Raabe nos mostra a fé que conduz à salvação. Raabe foi tão abençoada por Deus naquele momento de tomada de decisão de servir ao Deus de Israel, que foi agraciada não somente com a salvação, mas também com a graça de fazer parte da linhagem direta de Jesus. Raabe acabou se casando com Salmão, e juntos eles geraram a Boaz. E Boaz se casou com Ruth, e juntos geraram a Obed. E Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Uma tomada de decisão, uma posição de fé que deu a Raabe a fé que conduz ao plano de salvação. Assim, Raabe não só adquiriu salvação, como também fez parte da linhagem real de Jesus Cristo. Amém, queridos? Amém. Louvado seja o teu nome, Jesus. O segundo tipo de fé, meus irmãos, que nós vamos ver hoje, é a fé que impressiona. Esse eu confesso para vocês que era o primeiro texto que eu tinha para a gente ministrar hoje. Mas uma coisa é querer e outra coisa é obedecer, né? Eu fui para lá, eu vim para cá, eu bati cabeça. E hoje eu tive a graça de ser agraciado pela sabedoria da minha esposa. Ela me botou sentadinho numa cadeira e disse: não, senta aí, tu vai criar início, meio e fim. Eu sou glória, então vamos lá. Depois eu falo lá e digo que foi tudo eu que fiz, e glória a Deus. Mas não, quero honrar a vida dela, porque ela é um poço de sabedoria e tem me instruído a criar uma ministração com início, meio e fim. Amém, queridos? Então nós estamos aqui diante da fé que impressiona, o segundo nível de fé. O primeiro é uma fé que nos conduz até Jesus, ou ao plano de salvação. O segundo nível de fé é uma fé que impressiona. Vocês já vão entender do que eu estou falando. O texto é o de Lucas 7, que conta a história do centurião de Cafarnaum. Este homem, a Bíblia diz que a Bíblia não relata o nome deste moço, né? Mas eu fiz alguns estudos ali, alguns teólogos ali o chamam de Sérgio Emiliano Félix. Eu acho legal essas coisas, eu gosto de buscar para nível de conhecimento. Então o centurião de Cafarnaum é um homem, um centurião romano, que viveu nos tempos de Jesus em Jerusalém. Esse homem comandava uma centúria de homens, 100 homens, daí centurião. E um desses homens estava doente. E há um paralelo rápido no meu coração, assim, onde eu defino o coração desse homem. Um coração pastoral. Num rápido esboço, saindo um pouquinho da casinha, você percebe que só um pastor tem 100. Mas deixa os 99 para ir atrás de outro. Esse homem tinha um servo que estava doente. E me parece tão simples: se esse está doente, não serve mais, vamos colocar outro. Mas não, com um coração que eu identifico como um coração de pastor, ele deixou os 99 são e foi em busca da cura deste um servo, que lhe era muito útil. O primeiro passo desse homem, que tem uma fé que impressiona, foi se dirigir aos líderes religiosos de Jerusalém, os anciões, a Bíblia diz, e disse: vamos até Jesus. Quando ele ouviu falar que Jesus havia entrado em Cafarnaum, ele disse: vamos até Jesus e digam a ele que venham curar o meu servo. Os líderes religiosos chegaram até Jesus, contaram-lhe a história, e não só contaram a história, como exaltaram a vida desse homem, dizendo: é digno, esse aqui é merecedor de que tu vá lá e o ajude, porque ele tem ajudado a nossa sinagoga, ele tem construído a nossa sinagoga,
e ama a nossa nação. Eu acho que nesse momento Jesus disse assim, não, o cara para amar esse povo, que esse povo é meu. Como que tem um cara fora desse povo que ama esse povo? Se esse cara ama o meu povo, ele me ama. Ele só ainda não sabe. Então eu vou até lá para mostrar para ele que aquele que ama o meu povo, me ama. Porque Jesus diz que sempre que você viu alguém nu e o vestiu, a mim me fizeste. Sempre que você viu alguém com fome e desse de comer, Jesus diz, a mim o fizeste. Então eu conjecturo da minha casinha aqui que quando Jesus ouviu isso, que esse era um homem que amava a nação, ele deve ter pensado, esse cara também me ama, ele só ainda não sabe, e eu vou até lá me apresentar para ele. Quando Jesus está se dirigindo à casa do centurião, o centurião tem uma reflexão sobre ele mesmo e diz assim, cara, eu acho que eu não sou digno de receber um homem desse na minha casa. Porque embora eu ame a nação, embora eu dê esmolas, eu me conheço, eu sei quem eu sou. O que é que eu vou fazer nesse momento? Nesse momento ele chama seus amigos, a Bíblia diz. Enviando o centurião os seus amigos. E os amigos do centurião chegam até ele e ele manda um recado pelos amigos dizendo assim, Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno. Por isso não me achei digno de ir ter contigo, mas de só uma palavra e o meu servo curará. E aqui eu quero fazer uma breve reflexão sobre, existem dois tipos de pessoas que andam do nosso lado. Os que têm um interesse em nós, por isso nos exaltam, e aqueles que são amigos verdadeiros. E os amigos verdadeiros tendem a revelar a nossa natureza. Os líderes religiosos foram a Jesus e disseram, ele é digno e merecedor. Mas os amigos chegaram até Jesus e disseram, não, ele não é tão digno assim. Ele diz que não é digno nem de que tu vá na casa dele. Um verdadeiro amigo vai revelar a tua verdadeira natureza. Mas fique tranquilo, aquilo que dói traz cura. Aquilo que dói traz cura, querido. Amém? Então Jesus está diante a uma declaração de um homem que não é judeu. Jesus está diante de um homem que não congrega. Ele não vem na igreja, mas ele é honesto. Ele é um bom marido. Ele é um bom pai. Ele paga as contas em dia. A princípio, a olho nu, ele é um homem perfeito. Mas lhe falta uma coisa. Lhe falta uma coisa, querido. Ele tem uma fé que impressiona, mas ele não tem a salvação. Pois também eu não sou digno de que entres em minha casa. Mas havia uma coisa nesse homem que impressionou Jesus. Ele manda dizer para Jesus assim, eu também sou homem sob autoridade. Eu tenho homens acima de mim, eu tenho homens abaixo de mim. Eu digo ao meu servo vai, e ele vai. Eu digo ao meu servo vem, ele vem. Eu digo ao outro ainda faz isso, e ele faz. Eu sei o que eu estou falando. Então Jesus, eu estou te dizendo, tu não precisa vir aqui. Eu não sou digno de tu entrar na minha morada, mas eu creio, eu tenho fé para que se tu disser uma palavra, o meu servo vai ser curado lá. Jesus olha para o povo e diz assim, ouvindo isto, Jesus se maravilhou. Jesus disse assim, uau! Eu creio comigo na minha caixinha da imaginação que Jesus olhou assim, Pedro, Paulo, João, e disse, cara, vou trocar esses caras. Não vou levar o centurião, porque ninguém anda comigo. Acho que nem viu, só ouviu falar e agora está dizendo, não, eu sei, se tu falar, pá, não acontece nada. É só falar. Mas isso não está na Bíblia, isso é segundo Edson. Eu vou trocar esses caras. Mas fique tranquilo, Jesus não quer trocar você, Jesus quer aperfeiçoar você. Amém, queridos? Jesus quer aperfeiçoar você. Digo-vos que nem em Israel achei
tamanha fé. Amém, irmãos? Quem está com sono aí, diz aleluia. Viu? Tem um monte de gente com sono aí, cara. Ah, gente, sério, vocês acham que sono é pecado? Não, sono não é pecado, né, irmãos? Tá tudo certo. Quem é que já dormiu aqui na presença de Deus? Quem é que já dobrou o joelho para orar ali e meio que deu uma adormecida? Já não. Você acha que Deus ficou bravo? Você acha que Deus ficou magoado? E diz todo tipo de doença, cara. Veio orar na minha presença e dorme. Acho que Deus disse assim: não vou abençoar. Ou vou acordar, tá. Você acha mesmo que Deus pensa assim, querido? Faça uma reflexão. Como você reage? Você que é pai, quando o seu filho dorme no seu colo? Não é gostoso? Sentir um cheiro, mexer no cabelo, aquele cheiro de suor, assim, do pescoço. Eu tenho a minha menina, né? Um cheirinho assim gostoso de suor, fedidinho. É tão gostoso ver ela dormindo no meu colo. Eu também, filho. É tão gostoso, não é? Ter o nosso filho no colo, abraçar, sentir o cheiro. Então deixa eu te dizer uma coisa, aproveitando esse gancho. Não é pecado dormir enquanto ora, mas não deixe que se torne uma rotina. Levante, caminhe, expulse a preguiça e adore a Deus com as suas palavras, com o seu espírito. Amém, queridos? Mas sabe que Deus não está bravo contigo. Amém? Vamos então, queridos, para o segundo nível da nossa fé. O primeiro é a fé que conduz a Jesus. O segundo nível de fé é uma fé que impressiona. E o terceiro nível de fé que nós chegamos, eu encontrei um texto para a gente trazer com mais clareza, né, aquilo que a gente quer transmitir. Está no livro do profeta Daniel, capítulo 3. Depois você vai anotando, eu acho, e lê em casa, para a gente ganhar tempo aqui. Mas no capítulo do profeta Daniel, a Bíblia vai contar a história de 3 meninos. Estou aprendendo a beber água. Estou ficando bom nesse cara. Não, brincadeira, Jesus. Eu só preciso do teu espírito, velho. A Bíblia diz que quando o rei Nabucodonosor comandava a Babilônia, e essa é uma fé, é o terceiro tipo de fé, é a fé que suporta. E essa todos nós vamos precisar. A fé que suporta. Então a Bíblia diz que quando o rei Nabucodonosor era rei da Babilônia, ele mandou construir uma estátua de ouro e fez um decreto dizendo que todos os povos, nações e línguas, quando ouvissem o som das harpas, das liras, das trombetas e de toda a espécie de instrumento, quando fosse tocar os instrumentos, todo o povo se ajoelhasse perante a estátua. E junto com esses povos estrangeiros que viviam na Babilônia, havia também o povo trazido cativo de Israel. Um desses era Daniel, e os outros 3 meninos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Quantos conhecem a história de Sadraque, Mesaque e Abednego? Ananias, Misael e Azarias. Homens de fé, que tiveram a sua fé não só provada, mas também aprovada. Diante de alguma situação, no mínimo assustadora, o rei Nabucodonosor construiu a estátua, fez o decreto que todos, povos, nações e línguas, quando ouvissem o som da trombeta, se prostrassem diante da estátua. Então você imagina a cena, aquela multidão na frente do palácio, todo mundo dobrado e os 3 assim, olhando um para o outro. E tu não vai se dobrar? Tu não vai se prostrar? A Bíblia diz que, se não me engano, astrólogos, amém, no mesmo instante chegaram alguns astrólogos e acusaram os judeus, dizendo: ó rei, tu fizeste um decreto que quando fossem tocado a harpa, a lira e as trombetas, todos os povos de nações e línguas se prostrassem diante da estátua. Mas tem 3 caras aí que não estão cumprindo esse decreto. E agora? O que nós vamos fazer? O que tu vai fazer a respeito disso? A Bíblia diz que Nabucodonosor
chamou Sadraque, Mesaque e Abidnego e disse-lhe, olha o que diz Nabucodonosor, é de propósito? Ou, a sua versão pode dizer, é verdade? Mas a minha diz, é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não se prostram diante da minha estátua? Eu vou dar mais uma chance para vocês. Eu acho que vocês não entenderam bem o decreto. Vocês não entenderam o que quis dizer o decreto. Quando tocar, você tem que se dobrar. É um decreto. O decreto não pode ser quebrado. Então, Nabucodonosor disse, agora quando ouvirdes o som da trombeta e toda sorte de música, estejais prontos para vos prostrardes e adorares a estátua que eu fiz. Mas, vocês podem escolher não fazer. Vocês podem escolher não se ajoelhar. Eu quero trazer uma pequena reflexão aqui que Deus colocou no meu coração essa tarde, que a estátua, ela representa grandeza por sua altura, poder e riqueza. E eu sei que Deus me deu essa mensagem para alguns aqui neste lugar, que talvez você já tenha passado. Alguns estarão passando e outros ainda vão passar por provações de sua fé. Deus vai permitir que nós adentremos em lugares aonde as ofertas vão ser tentadoras, aonde os nossos olhos cobiçarão o poder, o ouro, a autoridade. Mas não ceda. Não ceda. Mantenha a sua fé firme. Mantenha a sua fé firme e alcance o alvo da sua salvação. Alguém sabe qual é o alvo da salvação, queridos? O alvo da fé, perdão. O alvo da nossa fé é a salvação das nossas almas. 1 Pedro 1,9. Obtendo o alvo da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Amém? Então, a Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abidnego tiveram novamente uma oportunidade de se prostrar e adorar a estátua. Tocaram novamente as cornetas, as trombetas, as harpas, as liras. E Nabucodonosor disse, se não adorardes, sereis lançado na mesma hora na fornalha ardente. A resposta de 3 meninos, a Bíblia não fala, ou pelo menos eu ainda não sei a idade deles, mas vamos entender que eram meninos. 3 meninos, queridos, sozinhos, numa terra distante, longe dos seus parentes, recebem uma ordem dizendo que se tu não negar a tua fé, fornalha de fogo para ti. E aqui eu me pergunto quantas vezes tem sido para nós os nossos trabalhos, talvez até na casa de algum amigo ou parente, talvez no mercado, quantas vezes a gente tem negado a nossa fé? Quantas vezes a gente tem permitido coisas, talvez por causa de um momento de vergonha, talvez por causa de um momento de que não é culpa minha, é Ele que está fazendo. Deixa eu te dizer para você, Deus não está triste. Deus espera que você persevere, que você levante a sua cabeça e vá de novo. Amém, queridos? Vamos retomar a mensagem. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Nabucodonosor diz a eles assim: quem é o Deus que poderá vos livrar? A estátua está ainda ali. O decreto ainda está em vigor. Ao toque da trombeta, se vocês não se prostrarem e negarem a sua fé, vocês serão lançados na fornalha ardente. E a resposta dos meninos é: ó rei Nabucodonosor, saibas tu que o nosso Deus é poderoso para nos livrar. Saibas tu
que o teu Deus é poderoso para te livrar. Seja qual for a situação que você está vivendo neste momento, não negue a sua fé. Não abandone os princípios do Evangelho, porque o teu Deus é poderoso para te livrar ou não. Olha o que o texto diz. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego: não necessitamos te responder a respeito desse negócio. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode livrar-nos, e Ele nos livrará da tua mão, ó rei. Se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro. Os caras não estavam nem aí se iam morrer, cara. A posição deles era tão firme naquele momento, que eles entendiam o alvo da fé, que era a salvação da alma. Eles não temiam ao homem que podia fazer mal a eles. Eles temiam aquele que mesmo depois de morto tinha poder para lançar no fogo do inferno. Esse Deus pode descer aqui e nos salvar. Não existe nada nesse mundo que vai me fazer negar a minha fé. Eu vou assim, não pode abrir um culto hoje. O que pode me separar do amor de Deus? Nada. Nada. E se Deus não me salvar, eu vou ter um encontro com Ele. Saibas tu que Deus é poderoso para me salvar. Mas se Ele não me salvar, nós não vamos negar. E assim tocaram a trombeta. E Sadraque, Mesaque e Abednego persistiram em pé. Nabucodonosor, enfurecido, disse: aqui são a fornalha 7 vezes mais. 7 vezes mais quente do que o normal. É como o grau do fogão ali do 180 para 340. Se botar o dedo queima. Imagina dentro da fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados dentro da fornalha acesa. E a Bíblia diz que o fogo era tão forte que os homens que lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego morreram. Morreram porque não tinham fé, não tinham um Deus para professar a sua fé. A fé deles estava na estátua, uma estátua que não cura, que não salva, que não guarda. A estátua representa a riqueza, poder e honra. E isso vindo do mundo, querido, não vai te levar a lugar nenhum. Riqueza, poder e honra estão sim nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus. É essa sim, depois da aprovação da vossa fé, que é muito mais preciosa do que o ouro. Quando a vossa fé for provada, ela vai ser aprovada e você receberá a sua coroa e o seu galardão. Você receberá riquezas, honra e glória que vem de Deus. Algo que não perece, que a traça e a ferrugem não comem. Sadraque, Mesaque e Abednego são lançados na fornalha ardente. Os que estão do lado de fora que lançaram morreram. Nabucodonosor se levanta espantado e diz assim: não lançamos nós 3 dentro da fornalha? Sim, rei, lançamos 3. Ele se levanta e diz: então por que é que eu estou vendo 4? Por que é que os meus olhos veem 4 dentro da fornalha e desamarrando livre? Porque Deus quer te dar esta noite uma fé que tudo suporta. Ainda que Ele não nos salve, Ele é poderoso para nos dar o prêmio da salvação da nossa fé, que é a salvação da nossa alma. Quantos aqui entendem, querido, o que está sendo ministrado nessa noite? Se coloca de pé, por favor. Existem lugares, existem momentos e dias e lugares aonde o Senhor Deus vai nos levar nesses dias, aonde a nossa fé vai ser testada. Eu não quero ser um mensageiro um portador de notícias ruins, mas é necessário. Eu quero ser um mensageiro de Deus nesse lugar e dizer que depois da aprovação vem a aprovação.
E Deus quer derramar sobre este lugar nesta noite o dom da fé. Para que serve, irmão Edson, o dom da fé? É um dom que tudo suporta. É uma fé que suporta. É uma fé que prevalece. É uma fé que te faz perseverar. É uma fé que vai fazer você alcançar, querido, o alvo, a salvação da vossa alma. Todos os caminhos de um cristão levam a esse dia. Por favor, não fique triste. Entenda o conteúdo da mensagem. Existem 2 frases que serão ditas naquele dia. Uma delas é: vindes bendito do meu Pai. E a outra é: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Essa vai ser uma dura frase daquele dia. Mas Jesus está aqui hoje para derramar sobre você uma unção de fé, um dom de fé que tudo suporta. Amém, queridos? A importância de nós mantermos acesa a nossa fé. Hebreus 11:1 a gente leu, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Os heróis da fé são relatos bíblicos que você não viu, mas a fé que vocês têm faz com que isso seja vivo e vocês creem nessas coisas. É essa fé que nós devemos ter nesses dias, para que a próxima geração tenha a mesma fé, para que a próxima geração não seja uma geração incrédula. Eu tentei ministrar sobre isso 2 domingos atrás. A fé de geração em geração, Deus é um Deus de continuidade. Então receba nessa noite uma palavra de fé, uma porção de uma fé que tudo suporta. Para que é? Para que os nossos filhos também, ouvindo as nossas histórias, como o pastor Marcelo disse, é tempo de viver um tempo de milagres, irmãos. É tempo de viver algo novo. Deus quer fazer, Deus vai fazer, mas a gente precisa também estar disposto. A gente precisa estar perseverante, buscando ao Senhor enquanto se pode achar, perseverando em fé, não cedendo por coisas vãs, não cedendo por coisas que os nossos olhos contemplam. É o fundamento de coisas que não se veem, não é o fundamento de coisas que se enxergam, que se tocam, que são palpáveis. Amém, queridos? Para finalizar, Jesus diz assim, Lucas 18:8: porventura, quando o Filho do Homem vier à terra, quando o Filho do Homem vier, será que ele vai achar fé na terra? Quando o Filho do Homem vier, será que ele vai achar fé na terra? Amém, Jesus. Alguém está entendendo? Sim, sim. Ele há de achar fé nessa terra. Amém, queridos? Então, tenho certeza disso. A mensagem que Deus quer dizer nesta noite é: alguns de nós vão ser levados diante a ofertas, diante a provações, e isso é necessário para que a sua fé seja aprovada. Está sendo liberado sobre esse altar templos de autoridade, lugares de autoridade, unção que Deus quer derramar, mas Ele só vai fazer isso sobre um homem e uma mulher que tiver a sua fé firmada, a sua fé aprovada. Amém, queridos? Quantos recebem essa palavra? Amém. Obrigado. Deus abençoe.